Hoje eu vim aqui abrir o meu coração para vocês e falar sobre algo que eu já deveria ter falado há muito tempo. Eu tô cansada de abafar a minha essência. Eu tô cansada de adiar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos por pensar no que os outros vão achar. Por achar que as pessoas vão me julgar. E elas vão me julgar. Elas vão me julgar porque eu fazendo ou não fazendo, elas sempre vão julgar, elas sempre vão criticar. Isso não é só comigo, isso é com todo mundo, é com você. O ser humano é assim. Muitas vezes a gente deixa de viver os nossos sonhos. Eu tô olhando aqui porque tá passando uma águia, tá voando uma águia aqui em círculo. E eu tenho uma visão aqui do céu bem legal, assim, não tem nada na minha frente. E para quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto que a águia representa para mim. Resiliência e Deus me dizendo para não desistir dos meus sonhos. Receba aí também. Mas a questão é que quando a gente fica pensando muito no que os outros vão pensar, a gente se perde. A gente se perde no meio do caminho, a gente abafa a nossa essência. E quando a gente abafa a nossa essência, a gente começa a colocar máscaras. A gente começa a ser moldada pelo ambiente, pelas pessoas ao nosso redor. Então a sua família quer que você seja essa pessoa, você passa a se comportar diante da sua família como essa pessoa. O seu marido quer que você seja aquela mulher, então você passa a se comportar como aquela mulher. A sociedade espera que você tenha tal postura, então você passa a ter tal postura. E quando você vê, você está diante de um monte de máscaras e diante de uma pessoa que você não reconhece mais. Você se olha no espelho e não se reconhece. E eu já passei dessa fase de usar máscaras há muito tempo. Eu já compartilhei todo esse processo de eu estar abafando a minha essência e de repente, sabe, deixar ela exalar, fluir quem eu realmente sou, a minha essência, com o meu jeitinho. E eu precisei de muito autoconhecimento para chegar nesse ponto, porque eu achava que eu tinha muitas coisas erradas. Eu achava que eu era um grande problema porque eu era diferente da maioria das pessoas. Até que eu fui buscando autoconhecimento, eu fui me desenvolvendo e fui entendendo que certas atitudes, certos comportamentos, certos traços de personalidade são realmente da minha personalidade, devido a fatores que me influenciam. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que não convém nesse momento, não é o assunto principal desse vídeo, mas enfim. Às vezes você tem um transtorno, às vezes você tem alguma síndrome, às vezes você tem TDAH, autismo, superdotação, porque tem muita gente que... Tem pessoas que são superdotadas, não sabem, e muitos profissionais que também não têm conhecimento sobre superdotação dão diagnósticos de TDAH e de autismo para essas pessoas, de forma equivocada, por eles não terem o conhecimento que pessoas especializadas em superdotação, por exemplo, altas habilidades, tem. E aí você tá aí, de repente, com um diagnóstico que nem é seu, porque disseram que você é isso, que você tem isso, e aí você simplesmente aceita o diagnóstico. Mas quando você busca conhecimento e autoconhecimento, você começa a identificar as características que te representa, que faz sentido para você, que não faz sentido. E aí você começa a agir de acordo com aquilo. Você começa a tirar essas máscaras, identificar, ter clareza sobre quem você é, sobre a sua identidade. E a primeira coisa que você precisa saber é que você é filha de Deus. Essa é a sua identidade. Então não importa o que as pessoas falam sobre você, não importa o que você pensa sobre você, influenciado pelas outras pessoas, de forma inconsciente. Importa o que a Bíblia diz sobre você. Importa o que Deus fala sobre você. E aí você deve agir como essa pessoa. Você deve ser uma mulher que está sempre pronta para viver, reinar e evoluir. E essa mulher que reina
é a mulher que ela sabe que ela é filha de Deus, ela é escolhida, é da realeza. Então ela se comporta como uma filha de Deus, como uma princesa, ela reina. E esse é o ponto que eu queria chegar. Ao longo da minha jornada, por conta por falta de autoconhecimento e por esses achismos e opiniões das pessoas, eu demorei muito para me encontrar na vida profissional, para entender aquilo que eu realmente queria. Eu abafei a minha essência, então eu desde criança, para mim sempre ficou muito claro aquilo que eu tinha no coração, o sonho que Deus tinha colocado no meu coração, aquilo que eu realmente queria fazer da vida. Eu sempre tive isso muito forte, muito ardente. Mas ao longo da vida eu fui passando por situações, experiências que foram abafando essa minha essência e eu fui me perdendo no meio do caminho. Falando especificamente sobre a vida profissional, há alguns anos eu comecei a me profissionalizar como terapeuta, tá? 2 anos, para ser mais exata. Apesar de eu sempre estudar de forma autodidata, né? Comportamento humano, desenvolvimento, tudo relacionado assim ao ser humano, ao cérebro, ao nosso corpo, eu só há 2 anos atrás que eu comecei a me profissionalizar como terapeuta. Eu fiz a formação em psicanálise e abordagem trauma-informed, e aí nesse momento eu me tornei terapeuta. E aí que tá a questão, eu não sou terapeuta, eu estive terapeuta nesse período de 2 anos. E eu sou uma pessoa muito intensa, muito profunda. Quando eu estou diante de algo, realizando algo, eu vou de cabeça. Eu tenho hiperfoco, eu me dedico mesmo. Então, naquele momento que eu estive terapeuta, que eu estava muito focada nessa parte de saúde mental, de bem-estar integral, eu comecei a agir como um terapeuta deveria agir. E mesmo tendo consciência de que eu não queria trabalhar com atendimentos, como terapeuta, atendendo pessoas, fazendo terapia, mesmo assim eu me dediquei. Só que eu entrei num conflito interno muito grande, porque o sonho que eu tenho dentro do meu coração desde criança não batia muito com essa área, esse segmento. Então eu ficava num conflito. Eu preciso transmitir leveza, eu preciso transmitir acolhimento, eu preciso ser uma terapeuta, vestir a camisa da terapeuta, mas isso vai em conflito com essa mulher aqui, a empresária do reino que eu desejo ser. Então eu fui abafando, não, isso aqui deixa de lado, esse sonho deixa pra lá, esses objetivos aqui são muito a longo prazo, eu não sei quando vai acontecer, acredito que agora não é o momento, então agora é o momento de eu ser terapeuta, eu vou ser terapeuta. Deixei de lado, abafei novamente a minha essência, acreditando que eu estava tirando, né, exalando minha essência, não estava mais abafando, mas novamente eu estava abafando, um pouquinho, mas estava. Eu deveria ter entendido naquele momento que eu não precisava deixar o meu sonho de lado. Só que como eu me jogo de cabeça, então eu resolvi ser terapeuta em tempo integral, 100%, e vestir a camisa. E aí eu comecei a entrar nesse conflito, mas aquele outro lado da empresária do reino, que vocês vão entender já, que eu queria ser, que eu quero ser, ficava ali sempre, todos os dias me visitando, batendo na minha porta. E aí eu entrei para uma comunidade, a Wonder, da Maia Santos, justamente para buscar essa clareza com relação à comunicação, ao meu posicionamento. E eu levei 1 ano, exatamente 1 ano, para conseguir encontrar essa clareza. Exatamente 1 ano. Agora sendo mais direta e falando de uma maneira mais assertiva, mais clara. O que seria essa... O que foi que eu abafei durante toda a minha vida, praticamente? Eu cresci vendo os meus pais empreenderem, trabalhar. Minha família, tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai, são empreendedores. Então eu tenho esse sangue empreendedor, esse perfil empreendedor desde sempre. Eu já nasci com isso. Eu já
desde criança, sempre busquei formas de ter o meu dinheirinho, de empreender. Não só pela liberdade financeira, pela autonomia, mas por gostar de empreender. E eu sempre estudei sobre empreendedorismo, eu sempre acompanhei assuntos relacionados. E se tem uma coisa que, assim, queima no meu coração, mas queima mesmo, e que é uma coisa que as pessoas que me conhecem, se elas forem observadoras, prestarem atenção, elas vão concordar com isso, principalmente meu marido. É uma coisa que me incomoda, queima no meu coração, e uma coisa que me incomoda absurdamente, a ponto de eu não conseguir ficar quieta. Eu preciso falar, eu preciso colocar aquilo pra fora. É questão de atendimento, de excelência nos serviços, nos lugares, nas empresas. Eu vejo que as empresas, os profissionais hoje em dia, eles não fazem mais o básico. O que é o básico? É um atendimento, é um bom atendimento. É você falar bom dia, boa tarde, boa noite. É você servir o seu cliente, mas não servir no sentido de você ser submisso. É no sentido de você fazer algo com excelência pelo outro, para o outro. É por isso que eu falo que uma empresária do reino é aquela que ela usa suas habilidades, dons e talentos para servir a Deus e ao próximo com excelência. Esse é o verdadeiro conceito para mim de empresários do reino, e é isso que queima no meu coração. É por isso que eu quero empreender. E quando eu vejo um lugar que não serve com excelência, que não faz um trabalho assim, que o básico, que é o mínimo. Tem lugares que você chega, a pessoa olha pra você, você vai passar no caixa, por exemplo, a pessoa não fala nem oi, ela nem olha na sua cara. Isso se ela olhar na sua cara, se ela olhar nos seus olhos, eu fico assim, nossa, uma coisa que me sobe sangue, me queima, sabe? Me irrita demais. Eu fico ardendo por dentro, dá vontade de eu pegar e falar ali pra pessoa. Eu preciso ter muito autocontrole pra ficar quieta, porque senão vão achar que eu sou barraqueira, que eu sou encrenqueira, e não é, eu só quero falar, olha, pelo amor de Deus, você só precisa falar bom dia. Você quer vender mais? Você quer prosperar? Fala bom dia, cumprimente o seu cliente, olha no olho, trata bem. Seja interessado, não interesseiro. Isso é uma coisa assim que realmente eu não consigo ficar quieta, não consigo, eu preciso falar sobre isso, só que durante toda a minha vida eu me calei. Por quê? O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nenhuma empresa física, um negócio físico sólido, eu não tenho. Então, quem sou eu para falar sobre isso, não é mesmo? É isso que as pessoas pensam, esse medo que eu tinha de julgamento. E aí eu vou nos lugares, por exemplo, agora eu preciso pôr isso pra fora, porque se eu não falar, se eu não posso falar pro lugar, pra empresa, eu vou falar aqui pra vocês. E se você tiver uma empresa assim, você pega essa dica pra você, esse insight. Tem uma pizzaria que eu vou, que eu gosto muito, é uma pizza assim maravilhosa. Eu amo a pizza deles. O atendimento assim é bom, não é ruim, são pessoas ok. A pizzaria é de uma franquia conhecida, não é, sabe, algo pequeno, é uma franquia grande conhecida, que tem nome. E o ambiente assim, você olha, você chega assim, é um ambiente bonito, aconchegante, mas eles não se preocupam com detalhes que é tipo assim, joga tudo por água abaixo. Na mesa, aquele negocinho de número da mesa, que fica em cima da mesa, não sei o nome, ele tem um papel com um QR Code com o número da mesa e um QR Code, se eu não me engano, para você avaliar eles no Google. Acho que é isso. Eu não lembro exatamente o que é, mas eu sei que é o número e tem telefone, endereço, não lembro, alguma coisa assim. E é simplesmente um papel que eles imprimiram na folha de sulfite, preto e branco, e colocaram ali, tipo assim, de qualquer jeito. Então é tipo, assim, ó, vamos supor que isso aqui seja um quadro. Assim, era pra ser um quadro bonito e tudo mais. Aí minha filha foi lá e fez aqui, ó. Rabiscou tudo isso aqui. Já perde a beleza, tá vendo? É ruído. E essa questão é um detalhe, mas é ruído. E isso diz muito. Eu entendo sobre comportamento humano. E aqui eu tô falando de comportamento do cliente. Eu, como cliente, que eu sou super exigente,
eu vou olhar aquilo já vai me dizer muito sobre quem gerencia aquela pizzaria. Aí eu vou no banheiro, a torneira tá quebrada assim, tipo, não é vazando água, é caindo água mesmo. A ponto de você achar que você não fechou a torneira direito. Meses. Pelo menos aí uns 4 meses. Da primeira vez que eu fui até a última vez que eu fui. A torneira continua quebrada. E o banheiro é um banheiro que, assim, ele tem tudo pra ser bonito, mas são detalhes ali que, sabe, uma parede descascada, sabe? São detalhes. E aí você começa a observar esses detalhes, essas coisas, e você começa a ficar um pouco assim. E aí eu tenho vontade de chegar lá e falar, gente, olha, pelo amor de Deus, quer que eu faça um papel, uma arte bonita aqui pra vocês fazerem? Imprime em colorido, plastifica, faz um negócio bonito. Faz na gráfica, vocês são uma franquia. Pede pra gráfica fazer, isso aqui é um investimento para o seu negócio. Enfim, não é o foco desse vídeo, mas é só pra vocês entenderem o que é essa essência que eu abafei. É isso que eu amo falar, é disso, sabe? É falar de negócios, é falar de excelência, de comunicação, de comportamento e empreendedorismo. Só que como eu nunca fui envolvida nessa área, né? Eu só tive tentativas de uma empreendedora, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, não deu certo, não foi até o fim, enfim. Então eu não me sentia digna de falar sobre isso. Por que que eu do nada ia abrir meus stories e falar, gente, olha, eu fui num lugar, olha essa experiência que eu tive, seja boa ou ruim, sabe? Experiência do cliente, essa parte de marketing, de empreendedorismo, não fazia sentido. Por quê? Porque eu estava terapeuta. E como terapeuta, o que tem a ver eu comentar sobre essas coisas? Então eu deixei essas coisas de lado. Só que qual que é um dos meus grandes objetivos, que eu já compartilhei algumas vezes, inclusive para quem me acompanha no Instagram já viu sobre o blazer, a história do blazer dos sonhos. É uma história muito interessante. Qualquer hora eu venho aqui compartilhar também com vocês. Um dos meus maiores objetivos é ter um negócio físico nessa área de moda, de vestuário, ter a minha marca. E isso é desde lá da infância, desde quando eu era pequenininha e desenhava roupas e achava que eu queria ser estilista. Desde a adolescência, quando eu fui fazer curso sobre consultoria de imagem. E agora, como terapeuta, que eu comecei a estudar psicologia da moda e comportamento. O quanto que a nossa roupa, o nosso estilo, eles representam a nossa personalidade e influenciam no nosso comportamento, na nossa autoestima. Porque às vezes você acha que ficar o dia inteiro de pijama não tem nada a ver, você tá confortável, porque você gosta, ama ficar de pijama e tá tudo bem. Mas isso manda uma mensagem para o seu cérebro que vai fazer com que você não seja tão produtiva quanto você poderia ser. Por que você coloca o pijama? Porque você vai dormir, o pijama é para você dormir e o seu cérebro sabe disso. Então, quando você coloca o pijama, o seu cérebro entende, agora é hora de relaxar, de dormir, não é a hora de ser produtiva, então vamos relaxar. Então, você entra no modo preguiça. Quando você tira o pijama e se arruma, você sinaliza para o seu cérebro, ó, hora de dormir acabou, agora é ser produtiva, é energia, é movimento. E aí o seu cérebro ele começa a liberar hormônios, dar comandos para o seu corpo se movimentar, ser produtivo. Então não é só uma questão de gosto ou de se sentir confortável, é uma questão de produtividade, é uma questão de comportamento. E quando você tem autoconhecimento e conhecimento, você sabe disso. Por isso você é intencional nas coisas que você faz. Você gostaria de ficar de pijama o dia inteiro? Tudo bem, não tem nada demais em você querer ficar de pijama o dia inteiro. Mas se você é uma mulher intencional e você precisa ser produtiva, você sabe que você precisa se arrumar, tirar o pijama para ser produtiva. É a frase que eu sempre falo. Antes de querer mudar o mundo, primeiro tire o pijama e arrume a sua cama. É uma frase engraçada, mas ela diz muito sobre essa questão. Se você não faz nem isso, que é o básico, tirar o pijama e arrumar a sua cama, isso também vai me dizer muito sobre como vai ser o seu dia. Enfim, essa
é a verdadeira Mariana que eu sempre escondi. Por que que eu ia falar de moda, se eu não sou uma profissional dessa área? E por que que eu ia falar sobre empreendedorismo, marketing, se eu não tenho um negócio físico, eu não tenho um negócio sólido? Mas isso não significa que eu não vá ter um dia. E aí Deus começou a me incomodar com relação a isso, porque eu tava me sentindo muito assim frustrada, muito desanimada, vendo que não estava fluindo. Eu vejo que eu tinha um público na internet quando eu falava sobre tempo de espera e eu construí uma comunidade ali. Eu comecei a construir uma comunidade quando eu comecei o canal Idiomas Sem Complicação. Aliás, Nós Modamos. Eu comecei o Nós Modamos e ali eu já comecei a construir uma comunidade. Aí eu desmembrei para o Idioma Sem Complicação, construí uma comunidade ali. Pessoas que me acompanhavam sempre, toda semana, que falavam, interagiam comigo, que gostavam dos meus conteúdos. Aí depois comecei a falar sobre tempo de espera, criei uma outra comunidade ali no meu canal antigo. Uma comunidade grande. Se você olhar lá os comentários, você vai ver que tem muita gente lá que me acompanhava há anos, que me via como uma inspiração, um grande exemplo. E aí, de repente, eu fui para esse nicho de saúde mental, de bem-estar, de desenvolvimento pessoal, e eu percebi uma rejeição muito grande do meu público. Tem até um comentário que eu não esqueço. Se você estiver assistindo esse vídeo, fica tranquila que isso não foi algo que me atingiu, que me doeu, mas foi algo marcante para mim, que Deus falou muito comigo através desse comentário. Mas uma seguidora que ela falou que ela gostava muito dos meus conteúdos, mas que como terapeuta, essa área de saúde mental, ela não me acompanhava porque ela tinha outras referências e ela não me via como referência nessa área. Aquilo assim me marcou profundamente, porque eu fiquei pensando muito sobre isso. E quando eu estava fazendo os meus atendimentos também, vez ou outra eu me questionava: o que eu tô fazendo aqui? Eu não me sinto terapeuta. Parece que eu tô assim, sabe quando você, na fase da adolescência, quando a amiga esquecia a roupa dela na sua casa e aí você aproveita para usar aquela roupa, sai na rua e fala assim: ai meu Deus, tomara que eu não encontre a minha amiga aqui, porque se ela me encontrar, ela vai ver que eu tô com a roupa dela. É tipo isso. Eu sentia como se eu tivesse fazendo uma coisa errada e eu não sabia porque que eu me sentia daquele jeito. E na verdade era por conta disso, porque eu não entendi naquele momento que eu estava terapeuta, era temporário, era passageiro. E aí que eu entrava em conflito, num conflito interno. Não é que eu estava fingindo ser quem eu não era, mas sim que eu vesti uma camisa que não era para eu vestir. Eu deveria ter a consciência de que aquilo era temporário e passageiro e agir dessa forma. E eu simplesmente vesti a camisa e coloquei uma máscara. Eu preciso agir assim. E deixa o que eu realmente quero, quem eu realmente sou, deixa de lado. Porque agora eu preciso ser essa Mariana aqui, a Mariana terapeuta. Só que agora eu dei um basta nisso. Deus falou muito comigo nesses últimos dias. Ele tem falado de uma forma assim grandiosa e confirmado os meus passos, os meus caminhos. E eu entendi que chegou a hora de eu mudar. É mais uma mudança. É difícil, é como recomeçar tudo de novo do zero, mas é necessário, porque eu não posso mais adiar o meu sonho, eu não posso mais abafar a minha essência. Então, se você já me acompanha, se você é minha seguidora antiga, eu preciso te dizer que não é que eu vou mudar de nicho ou você ou outra pessoa. Eu vou ser quem eu realmente sou. Eu vou falar de empreendedorismo, eu vou falar mais de empreendedorismo, eu vou falar sobre moda, sobre comportamento, eu vou focar naquilo que eu realmente amo falar e que eu sempre me calei. Não vou deixar de falar sobre o que eu falo hoje, que é desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional, bem-estar, leveza, vida plena. Não vou deixar de falar sobre isso, só que o que eu preciso deixar claro aqui, qual que é o nosso maior objetivo, assim, da maioria das pessoas? É ter uma vida, a vida dos sonhos. Aquela vida que você sonha. É muito relativo isso, mas é isso que eu chamo de vida plena. É você se sentir realizada, você se sentir feliz, que você desfruta da vida e das bênçãos que Deus te deu, não que você sobrevive, que você trabalha, que você paga, que você ganha dinheiro só para pagar a conta.
Só que para você construir essa vida plena, para você conseguir desfrutar dessa vida dos sonhos, você precisa o quê? Trabalhar. Porque ou você nasce herdeira, né, herda uma herança, um dinheiro muito grande, ganha na loteria, ou se não for nenhuma dessas opções, você vai ter que trabalhar. Só assim que você vai conseguir. E para trabalhar, você precisa estudar, buscar conhecimento. Só que para estudar e para trabalhar, e para ter resultados e alcançar essa vida dos seus sonhos, você precisa ter o seu CPF estruturado, ou seja, sua saúde física e mental, elas precisam ter uma base sólida. Você precisa cuidar do seu sono, da sua saúde, da sua alimentação, do seu bem-estar integral. Você precisa ter desenvolvimento espiritual. Então, para chegar aqui, eu preciso começar por aqui, que hoje o que eu falo é aqui, ó. Eu tô aqui nessa área de saúde mental, de bem-estar, de desenvolvimento pessoal, mas onde nós queremos chegar é aqui. Essa é a jornada da mulher plena. Primeiro, ela precisa ser uma mulher admirável, que é essa mulher que ela entende que o corpo dela é templo do Espírito Santo, que ela precisa cuidar do corpo dela, do CPF, para que o CNPJ dela prospere. Se o seu CPF não prosperar, ele não vai transbordar para o seu CNPJ não será bem sucedido. Então, primeiro começa aqui. Então, eu não vou deixar de falar disso aqui, mas eu vou falar mais sobre isso aqui. E quem me contratar, quem contratar os meus serviços, quem comprar os meus produtos, vai ter bastante conteúdo disso aqui para poder chegar nisso aqui. Então, como eu já mudei tanto no Instagram quanto aqui na capa do canal do YouTube, agora o meu foco está em falar sobre produtividade saudável e negócios com propósito. Se esse assunto, se esses temas te interessam, então seja bem-vinda à minha nova jornada, à minha nova vida.